Diversos vereadores, moção de repúdio, protesto ao cantor Agnaldo Timóteo pelas declarações ofensivas contra os curitibanos. Em discussão. Para discutir, vereador Pier. Bom, como ontem nós, para quem eu não vi ainda, um bom dia. Como ontem nós passamos aqui o vídeo do cantor agredindo o povo do Sul, o povo gaúcho, o povo catarinense, e usando a expressão curitibano, eu quero agradecer porque quero deixar bem claro também para a imprensa, que esse não é um ato só do Pier, é um ato de todos os vereadores de Curitiba, com exceção de 3 vereadores que não assinaram essa moção de repúdio. Então, aliás, a vereadora Cátia lamenta, ela está em procedimento cirúrgico, está no hospital, então tenho certeza que também assinaria, e deixar registrado que apenas 3 vereadores, o vereador Goura do PDT, a vereadora Josete do PT e a vereadora Noêmia Rocha do PMDB, não assinaram o ato de repúdio ao povo, à fala do Agnaldo Timóteo, onde ele agride verbalmente o povo de Curitiba, onde ele defende o presidente Lula, e aí está o seu amplo direito de defender quem quer que seja, mas quero deixar registrado a importância, hoje na Jovem Pan, na Rede Massa, na Bandeirantes, todos os canais de televisão repercutindo essa importante ação dos senhores vereadores. Tenho orgulho dos 34 que assinaram, dando uma demonstração clara, Paulo Henrique, de que não vamos aceitar que falem mal do povo de Curitiba. Um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo capaz, um povo que se sobressai e sempre se dedicou às coisas importantes. Nós já fomos vanguarda em meio ambiente, urbanismo, habitação, nós fomos vanguarda no transporte, estamos tentando recuperar essa qualidade, mas acima de tudo, o vereador Tito Zeglin, Vossa Excelência que também assinou, não compactuamos com corrupção, não aceitamos em hipótese alguma que um cantor que está em fase absolutamente de decadência pública venha tentar aparecer em cima de nós curitibanos e dos nossos co-irmãos catarinenses, dos nossos irmãos gaúchos também. O Sul é uma região importante para o Brasil, é uma região de gente que trabalha. Tenho certeza, Copani, que Vossa Excelência, que foi um dos primeiros a assinar esse requerimento, esse voto de repúdio, sabe muito bem o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, vereadores. Muito obrigado a cada um de vocês, que eu vejo da seguinte forma. Vereador, uma parte. Eu vou conceder. Eu não posso aceitar, presidente Sérgio Balaguer, que alguém fale mal do povo de Curitiba. Tem todo o direito de se manifestar nas redes sociais, mas vereador, não dessa forma. Então eu concedo a parte ao presidente Sérgio, na sequência o vereador Copani e ainda o vereador Osias. Obrigado, vereador Pierre Petruccello. É bom esclarecer essa manifestação da Câmara e pelos seus representantes, porque, na verdade, o que foi ferido foi a autoestima do povo curitibano. Nós sentimos muito a forma e a intolerância que o cantor se referiu ao curitibano. É lamentável a forma e um posicionamento de uma pessoa pública a um povo que tem suas qualidades. Na fala do cantor, ele quis desqualificar o povo porque o pensamento do povo é diferente do pensamento dele. É lamentável, a Câmara não tem tido esse tipo de manifestação, afinal de contas, qualquer pessoa tem o seu livre-arbítrio de fazer sua manifestação, mas não podemos tolerar que as pessoas criem intolerância contra povos, criando fatos e regionalizando uma discussão, que é uma discussão política, é um posicionamento político dessa pessoa. Então, me somo aos demais vereadores por entender que o povo curitibano não merece essa qualificação que o cantor se referiu a nós. Era isso. Agradeço, presidente. Vereador Copani, já pedindo para que a vereadora Noêmia, o vereador Goura, a professora Josete, mesmo não assinando, votem favorável.
Vereador Pierre Paulo, o cantor Aguinaldo Timóteo, que não foi eleito na última eleição para vereador, que conste isso, que foi ao Congresso Nacional brincar de ser deputado federal, história do alô mamãe, etc. e tal. Ele perdeu os dentes e acabou perdendo até a voz. Ele já não é mais aquele cantor que encantava e que tem uma história até bonita no começo da carreira. Foi motorista da cantora Ângela Maria. Roberto Carlos deu para ele a primeira música, Meu Grito, que ele apareceu para todo o Brasil. Cantor esse que muitas vezes veio a Curitiba, foi aplaudido de pé pelos nossos cidadãos e que ganhou seu dinheirinho aqui também, mas ele está, na minha opinião, gaga. Eu acho que esse rapaz precisa de tratar um psiquiatra, alguma coisa, né? E pior, além de falar mal do Sul, aí de Curitiba, nas palavras dele ainda tenta nos jogar contra o resto do Brasil, principalmente nossos irmãos nordestinos. Porque eu não compactuo com esse negócio de Sul, meu país e tal. Nós somos um Brasil, somos uma confederação, é um país inteiro. Ele nos agrediu, mas que conste aqui nas atas, que aqui na nossa Câmara não é por isso que nós temos alguma coisa contra o resto do Brasil, e principalmente com nossos irmãos nordestinos. É só o Aguinaldo Timóteo que está falando, e para ele vai o nosso desagravo. Obrigado, vereador Copani, muito importante sua parte. Vereador Osias. Obrigado, vereador Pierre, nosso líder, e eu também assinei essa moção de repúdio. Em 2014, Aguinaldo Timóteo foi candidato a uma vaga a deputado federal pelo Rio de Janeiro e obteve 18.839 votos, quantidade que, segundo ele, foi muito baixa de suas expectativas. Estou chocado, diz ele. Esperava pelo menos 60 mil votos. Vou voltar a vender os meus CDs na rua. Não quero mais saber desse negócio de política. Se o povo não me escolheu, é porque não me querem mais. O povo do Rio de Janeiro, vereador Pia, é um povo maravilhoso e rejeitou Aguinaldo Timóteo nas urnas. O Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois de tantas bobagens proferidas por este senhor, que ele chamou de miseráveis e covardes, lhe rejeitam também. Eu, vereador Pia, Osias Moraes, nasci no Amazonas. Morei muitos anos no Rio Grande do Sul. Conheço Santa Catarina. Moro no Paraná. E já me considero um paranaense. E, com muito orgulho, fui acolhido por essa cidade de pessoas bacanas, trabalhadoras, responsáveis. E a fala do vereador Copani é muito propícia a esse momento. Nós não temos nenhuma separação com os nossos irmãos nordestinos, porque aqui tem um que veio do norte e que ama essa cidade e esse estado. Obrigado. Eu que agradeço, vereador Osias. Só deixar claro, o vereador Hélio também, que assinou a moção, que nada mais importante do que defender a honra de uma nação, do que defender a honra de onde nós nascemos. Este ato singelo proposto por todos nós é absolutamente significante. Ele significa que nós não aceitamos a mentira e o despropósito de nos agredir. O povo norte-americano, que é um povo que sempre combate de forma firme o seu patriotismo, que sempre ergue com honra a sua honra, ou melhor, com orgulho a sua honra, é um grande exemplo, assim como faz o europeu. Por que nós não fazermos? E aí que tive a ideia de chamar os senhores, para que mesmo um cantor em plena decadência, por mais que tenha sido no WhatsApp, esse vídeo viralizou, meu querido amigo Jairo Marcelino, a defesa da nossa honra, não dos vereadores de Curitiba não, de todos nós curitibanos, gaúchos e catarinenses, que não somos segregadores e que amamos todo esse Brasil. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Presidente. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha, concedemos a palavra
por 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu vim aqui porque fui citada. A minha leitura é diferenciada. Eu acho imaturidade desse parlamento fazer um voto de repúdio a uma declaração política de uma pessoa que eu nem sei quem é, eu só sei o nome dele. Uma parte, vereadora, por favor, na sequência. Então, a imaturidade vai além, porque cita vereadores que não assinaram. Eu fiz um voto de repúdio por uma questão muito ideológica em relação a uma questão da comunidade evangélica, e o vereador Pia não assinou. Nem por isso eu vim aqui dizer que ele não assinou um voto de repúdio a uma ofensa feita à comunidade evangélica. Então, eu acho que nós deveríamos mudar esse voto de repúdio, chamando o cantor aqui para a gente fazer um debate democrático e ideológico, para ver qual é a leitura dele em relação ao curitibano. Eu acredito que eu, por exemplo, não fui ofendida no sentido de minha autoestima. Ela continua a mesma. Agora, a minha crítica é o vereador líder do governo vir aqui em cima e dizer, tem 3 vereadores, eu acho isso coisa de maturidade, 3 vereadores que não assinaram. Olha, quantas vezes ele também não assinou e nem por isso eu subi aqui e disse isso? Então, caros vereadores, não vou votar um repúdio a ele, porque não entendo que é democrático, é o posicionamento dele. Ele exagerou? Claro que exagerou. Não precisava ter citado Curitiba, região sul? Claro que não. Agora, posso eu não concordar com o que ele fala, mas não vou tirar o direito dele de falar. Isso é democracia. E aí, a minha crítica aqui não que não pudesse ser feito esse voto de repúdio. Quando o líder do prefeito disse, eu vou falar que a senhora não assinou, eu disse para ele, não há necessidade, mas eu não posso impedi-lo. Agora, todas as vezes que nós temos alguma ação aqui da comunidade evangélica, ele não assina. E nem por isso eu venho aqui em público dizer, ele não assina. Então, o meu pedido, ele nunca assinou. Nós fizemos vários votos de repúdio, porque foi coisa séria, foi a nível nacional, e ele disse, não vou assinar. E eu vim aqui falar que ele não assinou uma questão da comunidade evangélica? Agora, sinceramente, eu nem li, nem ouvi o que ele falou. Ainda falei para o vereador, eu não li o que ele falou. Está na rede social, mas se a gente for acatar todas as ofensas da rede social, nós vamos transformar esse parlamento só em voto de repúdio. A honra vai além do comentário. A honra vai além de um comentário. A carapuça não serviu para mim. E eu tenho esse direito de dizer, não vou. Aliás, tem uma vereadora, não sei se é a vereadora Julieta, que disse para mim, quando eu fui pedir para ela votar, fazer um voto de repúdio, ela disse, não assino o voto de repúdio. Outro vereador também, Tico Kuzma, não assino o voto de repúdio. Eu entendi perfeitamente. Agora, como é base, ele assina. Então, eu entendi perfeitamente. Cada um tem seu direito de assinar. O que Senhores, vamos garantir a palavra ao orador. Vamos garantir a palavra ao orador. Vereadora, uma parte, vereadora. O que critico aqui... Uma parte, vereadora. O que critico aqui é a postura do líder do governo vir aqui dizer, olha, tem 34 que assinaram, mas tem 3 aqui. Então, o que eu estou querendo dizer... Vereadores, eu peço a gentileza para que... a vereadora está na tribuna, está com direito à fala. Caso os vereadores possam pedir uma parte, só peço a gentileza. Vereadora, continue, por favor. Então, é uma questão tão ideológica, é uma questão tão de pensamento, eu não vou assinar porque o outro acha que eu tenho que assinar. Ninguém assina aqui as coisas que eu peço porque acha que tem que assinar. Eu acho que cada um tem liberdade de ação. E volto a afirmar, eu nem sei o que ele falou. A minha leitura eu acho que não havia necessidade de fazer uma moção de repúdio para alguém que falou mal do curitibano. Porque, senão, nós vamos transformar essa casa em votos de repúdios constantes. É a minha leitura e o meu direito, enquanto parlamentar, de fazer essa análise. Então, eu vou fazer essa análise sempre.
Cada um aqui tem seu direito de voto, cada um aqui tem direito. Ah, me ofendi. Eu não me ofendi, lamento. Eu achei que ele teve o direito. Volto a afirmar, não concordo com o que ele falou, mas não vou tirar o direito dele falar. Vai ter sua represária? Está tendo a represária aqui? Tudo bem, não estou defendendo a postura dele. Eu só estou dizendo que cada parlamentar aqui tem o direito de votar como achar bem a sua consciência. O que é errado é subir aqui e fazer essa defensiva, dessa forma. Vereadora Noêmia, vote agora, porque mesmo não assinando, eu espero que ela vote. Agora que eu não vou votar. Até porque eu acho muito imaturo essa postura, dessa preocupação. Nós temos muita coisa para se discutir nessa casa, muitas coisas muito sérias para se discutir aqui na cidade de Curitiba. E eu só vim aqui porque eu fui citada. Não faria se eu não tivesse sido citada. Até porque cada um aqui dos vereadores tem sim seu direito de votar ou de não votar. Fica muito fácil. Na época do pacotaço, vejam vocês se eu fiz alguma vez. Fulano não votou, ciclano não votou. Não fiz. Pode varrer minhas redes sociais, que vocês vão ver que eu não fiz. Tive a liberdade de falar aqui em tribuna, tudo que eu quis e achei direito de falar. Mas usar esse mecanismo para colocar em redes sociais, fulano votou, ciclano votou, aliás, a população fez isso. E eu, inclusive, caros vereadores, nem compartilhei as questões que foram feitas. Quem votou, quem não votou. Pode ir lá, faz uma varredura nas minhas redes sociais. Então, caros vereadores, lamento um debate como esse, que a gente poderia, na verdade, poderia sim fazer um debate diferenciado. Não concordo com que o cantor, que eu nem sei o nome dele, porque nunca... Nem sei o nome dele, falou lá, citou. Não concordo com a fala dele. Eu nem lembro, esqueci o nome dele. Pois é, foi o que eu falei para o vereador, foi o que eu falei para o vereador Pia, eu nem ouvi o que ele falou, não tive tempo para ouvir essas pequenininhas coisinhas. Mas, enfim, eu respeito cada vereador que votou favorável à moção de repúdio. Respeito perfeitamente a postura de cada um de vocês. Agora, respeite meu posicionamento também. Muito obrigada. Continua a discussão. Vereador Tico Kuzma, solicito a gentileza. Continua a discussão para discutir. Vereador Serginho do Posto. Cumprimento o vereador Tico Kuzma, vereador Toninho da Farmácia, vereador Cristiano, vereador Bruno Pessutti e todos os vereadores presentes na sessão. Primeiramente, é bom a gente esclarecer que esta casa, alguns momentos, ela se manifesta com um voto de repúdio, ou por uma ação de uma figura pública, ou quando ela se sente ofendida. Aqui, nesse entendimento, houve uma ofensa aos cidadãos curitibanos. Primeiramente, verificando a postagem desta figura pública, o cantor, em que ele cita os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele cita a cidade de Curitiba. A impressão que deu é que ele acha que os paranaenses e curitibanos respeitamos todos os estados brasileiros e todo o povo brasileiro. O que o cantor fez foi desqualificar um povo curitibano, um povo trabalhador, que dentre as suas qualidades tem o maior equilíbrio, e tem muita moral, e serve de muito exemplo em todas as áreas. Ele poderia ter feito a crítica ao juiz que proferiu o julgamento da pessoa que ele defende. Uma parte, vereador. Nesse sentido, ele poderia se dirigir à pessoa, mas não ao povo curitibano. O povo curitibano não merece isso. E nós, representantes do povo curitibano, temos que fazer, de fato, esta moção. É lamentável a Câmara estar discutindo isso, como a vereadora falou. Porém, também não podemos aceitar esse tipo de ofensa ao povo curitibano. Tem que nos respeitar. E não pode criar um problema regional. Porque nós curitibanos, principalmente esse parlamento, todo o povo brasileiro, de qualquer estado, de qualquer cidade,
Então, é importante que fique muito bem claro a isso. Por isso, o meu voto e a minha assinatura a esta moção. Também fizemos isso no passado, quando um deputado federal disse que vereadores não tinham qualificação e tinham que fechar as câmaras. Esta Câmara se manifestou sim, mandamos ao Congresso o repúdio. É importante deixar claras as coisas. A figura pública que tem o cantor e que foi um ex-parlamentar não tem o direito de acusar o povo catarinense, o povo gaúcho e muito menos o povo paranaense. Independente, se ele não concorda com a posição da justiça, em que ele defende o ex-presidente, ele que se manifeste para as pessoas, não ao povo curitibano. Lamento a forma e o posicionamento do cantor. Vereador Rogério Campos, na sequência, vereador Paulo Rink. Vereador Zezinho, na sequência. Vereador, eu gostaria de deixar registrado que... Uma parte também, vereador. Verificação de coro aí, O presidente. senhor está falando e as pessoas que deveriam escutar do que o senhor está falando, o porquê, o senhor está justificando o porquê disso, não estão aqui para ouvir. Engraçado isso, né? Eu só peço Agradeço a licença ao vereador que ocupa a tribuna. Nós vamos garantir o tempo, 6 vereador. minutos ainda. Atendendo o requerimento do vereador Osias Moraes, nós faremos verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças. Uhum. 28 vereadores presentes, há quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos a palavra ao vereador Serginho do Poço. Obrigado, vereador. Uma parte também, vereador Me Ezequias. pediu a parte do vereador Paulo Rink, na sequência, vereador Zezinho e vereador Ezequias, vereador. Senhor presidente, concordando tanto com a assinatura desse repúdio, que o cantor falou mal do povo de Curitiba e também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse assunto eu acho que teria que ser uma unanimidade, respeito à opinião da vereadora, mas discordo, e esse é o parlamento, e essa é a intenção da discussão. Nós estamos aqui representando o povo de Curitiba. E nesse momento, quando a gente está nesse mandato representando o povo, nada mais é nossa obrigação que defender a integridade do povo, né, nessa questão. E foi, acho que com ofensas das palavras do cantor infelizes, essa questão não poderia deixar em branco. Parabenizo o vereador Pier e toda a base, e também a oposição, que fique claro que a vereadora Noêmia falou que foi base oposição, então não foi um ato, o vereador Euler, outros vereadores da oposição votaram... Posicionamento pessoal e não de bancada. Posicionamento pessoal de um vereador de Curitiba. A gente citou daqueles vereadores que são vereadores de Curitiba, não opinaram da mesma forma. Respeitamos, mas não concordamos. Então, só isso que eu queria deixar e compartilhar com o senhor, que não foi questão de oposição ou base. A questão dos vereadores eleitos, né, no mandato popular, representando Curitiba, a qual cidade foi ofendida, e que eu, como curitibano, sempre mergulhei muito quando estava na Alemanha, de falar a cidade de Curitiba, uma cidade ordeira, uma cidade limpa, uma cidade que tem exemplos do transporte. Quando nós estávamos lançando a Estação Tube e vários outros assuntos, falo sempre com orgulho de Curitiba. E quando somos agredidos, como fomos no caso, nos defendemos com essa nota de repúdio que nos cabe com uma Câmara Municipal da cidade de Curitiba. Então, seria essa a minha parte para contribuir no assunto. Agradeço, vereador, sua contribuição. Vereador Zezinho de Sabará, na sequência, vereador Ezequias Barros. Vereador Serginho, nosso presidente, eu acho o seguinte: nós aqui, como representantes do povo, somos a voz do povo aqui, e eu acho que a maioria que assistiu aquele vídeo gostaria de se manifestar, mas como eles não têm esse espaço que nós temos,
eles ficariam muito felizes de nós estar defendendo eles aqui, todos nós, porque se nós somos defensores do povo, a qualquer ataque aí baixo, que nem foi desse cantor, nós tínhamos que se manifestar sim. Eu assinei e assinaria com o maior prazer, porque eu não achei justo o que foi feito por esse cantor. Obrigado, presidente. Eu agradeço a sua parte, vereador Ezequias Barros, com a palavra. Obrigado, vereador. Desde o momento que eu vi essa mensagem, né, passada pelo WhatsApp, achei de uma forma descabida desse personagem, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros admiravam, né, e admiram pelo seu talento, sempre como um bom cantor, né, mas que realmente agride a gente. A gente vê isso, você se sente agredido. Eu creio que a nossa assinatura nesse repúdio, ela é contra essa agressão de palavras, porque às vezes a gente não valoriza isso. Tem gente que não se sente, como disse a vereadora, ofendida ou coisa assim. Mas tem gente que se ofende, tem gente que fica até deprimido por causa de uma fala grosseira. Mas eu vejo também, vereador, que é a fala de um grupo que perdeu a Lei Rouanet, que perdeu dinheiro que era fácil, que ganhava um dinheiro fácil, viajava com dinheiro do cidadão brasileiro, entendeu? Eles perderam. E aí começam a falar, a ladrar. Então, essas pessoas que perderam que estão fazendo esse barulho danado em todo o país. Obrigado, vereador, pela parte. Agradeço a parte. Acredito que o ataque que o povo curitibano sofreu, descabido por essa pessoa pública, o cantor, nós não merecemos isso. E por isso a Câmara se manifesta desta forma. Afinal de contas, nós somos os legítimos representantes do povo. Vereadora Julieta Reis, com a palavra. Cumprimentá-lo, vereador presidente Serginho, pelas suas palavras lúcidas e equilibradas. Afinal de contas, as declarações do cantor Aguinaldo Timóteo, que inclusive um cantor de renome nacional, muito admirado até então por todos os seus fãs brasileiros, teve uma declaração absolutamente lastimável, chamando curitibanos, gaúchos e catarinenses de covardes, de vagabundos e daí para frente. Ele pode defender quem ele quiser, mas ele não pode ofender o povo de Curitiba, o povo de Santa Catarina e o povo do Rio Grande do Sul. Porque, afinal de contas, a Revolução Farroupilha não foi de covardes. A Anita Garibaldi, catarinense, nunca foi covarde. E o general Carneiro, aqui da Revolução Federalista, também não foi um covarde, porque o sul do Brasil não é covarde, é trabalhador. Então, quem ofende a cidade de Curitiba está ofendendo o povo de Curitiba, porque ele falou do povo de Curitiba. E nós, como representantes do povo, temos que mais que reagir. Não vamos deixar ninguém ofender os curitibanos. Somos legítimos representantes deles, e quem não defende o povo curitibano assume a sua posição. Era isso, muito obrigado. Vereador, eu peço mais 3 minutos, vereador. Vereador, 5 minutos para o vereador. 5 minutos, então, vereador, em função de outros apartes. Vereador Pia Petruccello. Alguns esclarecimentos importantíssimos na fala da Noêmia Rocha. Importantíssimos. Eu tenho uma bancada de irmãos meus evangélicos aqui, como é o caso do vereador Osias, vereador Ezequias, Thiago Ferro e tantos outros, e nessa discussão não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, não vamos aqui falar mentiras, leviandades. Os vereadores, quando trazem moções de apoio, assinei recentemente a um pastor do Osias, pode ser que quando ela traga eu não assine. E aí é uma questão que pode até ser personalizada entre nós dois. Aí eu concordo. Agora, jamais dizer que é ligado à questão evangélica. Esse é o primeiro ponto registrado, só fiz a colocação pelos meus irmãos evangélicos que aqui estão e que têm o meu respeito. Segundo, a defesa da honra de um povo jamais pode ser tida como algo pequeno. Se você lê os trechos dos livros dos norte-americanos, repito, de Bill Clinton, de tantos outros, esses dias eu estava lendo um livro do Bush, Momentos de Decisão, o livro do George W. Bush. Todos os momentos, ele traz a defesa da honra do povo norte-americano. Se você pegar a história de Napoleão na França,
Se você pegar a história dos grandes homens no mundo, todos defenderam o seu povo. O que nós estamos fazendo aqui, vereadora Noema Rocha, é um ato de grandeza. Como diz o vereador Zezinho, na sua lucidez máxima, que abrilhanta fala, quantos deles, de nós curitibanos, que não estão aqui no parlamento, queriam estar aqui para se manifestar contra a fala desse cantor? É a defesa da honra, sim, da nossa gente, dos nossos irmãos do Sul, sem segregar. Por isso, presidente, quando eu vejo que Vossa Excelência, que raramente sobe essa tribuna, sobe, tenho certeza, vejo a grandeza desse debate. E aqui, quero fazer um registro importante. Vereador Euler, vereador Braga Cortes, vereador Marcos Vieira, vereador Silberto, são vereadores de oposição. Ou independente ou neutro, mas são vereadores que não apoiam geralmente o governo, votaram a favor do nosso requerimento. Então, parte, vereador. esse detalhe é importantíssimo. Não votaram a vereadora professora Josete, do PT, o vereador Goura, líder da bancada de oposição do PDT, e sim a vereadora Noemi Rocha, do PMDB. São esses 3 vereadores que não votaram a moção de repúdio ao Aguinaldo Timóteo, e a vereadora Noemi Rocha, no seu Twitter, procurem lá, colocou o placar de todas as votações, já que ela disse que não coloca quem votou, quem não votou, está lá no Twitter dela para quem quiser acompanhar. A verdade sempre deve prevalecer. Próximo vereador inscrito, vereador Osias Moraes. Obrigado, presidente. E é importante nós entendermos que nós somos a voz desse povo, bem colocado pelo Zezinho do Sabará e pelo líder. Nós somos a voz desse povo que gostaria de se manifestar e falar claramente a este cantor. E nós também não podemos usar da liberdade de expressão para ofender um povo, ofender uma nação ou ofender um cidadão. Não podemos permitir que a lei, a liberdade de expressão, possa ofender um cidadão. E é questão de honra, sim, ofender uma nação, ofender um estado, ofender uma cidade, um cidadão. E nós temos que repudiar qualquer pessoa, seja um cantor, seja um deputado, seja uma autoridade, seja um cidadão. Nós não podemos aceitar que a liberdade de expressão sirva para ofender qualquer pessoa e principalmente separar povos e criar ódio entre pessoas. Fica o registro, vereador. É importante esclarecer 2 fatos. Uma parte, vereador. Primeiro, na fala, vereador, estou encerrando, desculpe. Primeiro, é importante esclarecer 2 fatos. A Câmara se manifesta através desse instrumento legislativo do repúdio, porque quando ela se sente ofendida, o parlamento e o seu povo. E aqui estão os verdadeiros representantes do povo. Não podemos criar no Brasil essa desunião dos povos. O que o cantor fez foi criar um fato onde ele tem um posicionamento pessoal em criticar um povo. E aí eu poderia estender aos demais estados que ele se referiu. Primeiro que se referiu a Curitiba, que é uma capital do estado. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. 30 segundos. É a capital do estado do Paraná. Por mais que alguns, de forma muito carinhosa, diz que é a República de Curitiba, é importante deixar claro que Curitiba é a capital do estado do Paraná e o povo curitibano e o povo paranaense merece todo o respeito desta casa. É nesse momento em que posicionamentos pessoais assinaram esta moção. Então, nesse sentido, queria fazer minha justificativa encaminhando a minha... Continua em discussão para discutir vereador Rogério Campos. Tá bom. Bom dia, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas. Eu gosto da vereadora Julieta, que ela vai dando dica para a gente aqui do lado. Senhoras e senhores, olha que
Olha que, entre aspas, engraçada a situação, né? Nós estamos falando, debatendo a fala de alguém que acaba ofendendo outras pessoas. Ainda dentro do tema do rapaz Agnaldo Timóteo, que ofendeu o povo do Sul inteiro, o povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Curitiba. Ele ofendeu, além do povo, de um modo geral, ele ofendeu, Pierre, os eleitores teus, os eleitores da vereadora Noêmia, os eleitores do vereador Goura, da vereadora Josete, do vereador Eula, Marcos, de todos nós. E eu me apeguei numa pequena fala, Pierre, da vereadora Noêmia, que se o debate aqui é o que se fala, ofendendo os outros, eu gostaria de pedir encarecidamente para a vereadora Noêmia, se a senhora não falar que não disse isso, que a senhora retire, quando a senhora falou assim. É a imaturidade dessa casa fazer esse voto. No meu ponto de vista, a senhora chamou todos os vereadores de criança. Então, com todo respeito... Uma parte, vereador. E educação, a senhora fala que ninguém aqui sabe o que está fazendo. A senhora fala que ninguém tem imaturidade para estar aqui nessa casa. Como se já não bastasse alguns apresentadores de programas, ou um, que se esconde atrás de um microfone e desce a ripa de ponta cabeça nos vereadores, e amanhã vai estar usando essa fala minha aqui agora, que vai usar a fala da senhora, que vai dar parabéns pela fala da senhora. Ele vai fazer isso. Uma parte, vereador. Mas esse camarada, eu falei para ele conversar comigo olho no olho, ao vivo e a cores. Ele não teve, igual a palavra que ele usa lá atrás do microfone dele, na salinha fechada, culhão, para me chamar para conversar ao vivo e a cores. Não teve. Porque eu falei, eu converso com você, caboclo. Olho no olho, ao vivo. Não é você falando o que você quer, sentando a ripa do jeito que você quer, mas não acompanha onde meus calçados pisam, não. Então ele vai estar dando parabéns, vai falando que nós não manjamos dos Paranauê de novo, que é mimimi e tal. Eu não ia entrar nessa discussão, até para não agarrar preço isso. Não sei se ele é de São Paulo para cima, e não, se não é do Paraná, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, de repente nem se ofendeu mesmo, né? Vai saber. Mas, como a gente está falando da maneira de tratar, ou uma frase generalizada acaba pegando todo mundo, foi isso que o cantor fez lá. Eu, com toda a educação e respeito, peço à vereadora, por essa fala que ela fez, que essa fala, vereadora, já vou lhe conceder, que essa fala vai repercutir lá na rádio, igual o cidadão pegou a fala da professora, podemos chamar de professora, igual faz o Jairo, a Julieta, pegou a fala da Julieta, pegou a fala do vereador Mestre Pop, então ele vai usar isso também amanhã, para falar, olha, bem falou a vereadora Noêmia Rocha, que falou que é a imaturidade daquele parlamento, todos lá não sabem o que estão fazendo, é isso mesmo. Então, por esse motivo, eu peço isso. Ele vai pegar a fala da senhora, vai pegar, lá o vereador Rogério Campos não gostou. Eu não devo R$1 para aquele cidadão. Aproveitando que ele vai usar, me acompanha um mesinho de trabalho, cidadão. Me acompanha um mesinho de trabalho. Para você ver o pau torando dia e noite, final de semana. Vereador. Que nós somos do sistema bruto, nós somos antigos. Que esse cidadão não sabe o peso da ferramenta igual eu sei.
Então eu não admito. Eu não admito. Então eu vou conceder a parte à vereadora Noêmia, depois o vereador Ezequias Barro, que pediu também. Na verdade, vereador, muito obrigada pela sua fala. Vereador, eu não disse, eu disse que na minha leitura, usei essa expressão, imaturidade. Por quê, vereador? Nós estamos num país democrático. E a minha leitura foi, eu nem ouvi, vereador, eu não ouvi, falei para o vereador Pia, eu não vou assinar, porque eu não ouvi. Eu não ouvi a fala do Aguinaldo Timóteo, que o Copani me mandou agora uma foto dele. Eu nunca tive contato com cantores assim, que não seja da minha comunidade. Me lembrei dele. O que eu estou falando aqui, vereador, e aí eu fico preocupada com a fala pública do líder do vosso governo, dizendo que, quando ele não assina um documento que eu levo para ele, é porque é questões pessoais. Que democracia é essa? Então, é nisso que me refiro. O fato, ele poderia ir aí, falar do voto de repúdio. Eu também discordo do que o cantor Aguinaldo Timóteo falou, mas eu não vou tirar o direito dele de falar. E eu não quis assinar um voto de repúdio, ponto. Quando o vereador falou assim, vou jogar na mídia que a senhora não votou favorável, vereador Rogério, eu disse para ele, vereador, eu acho desnecessário você fazer isso. Mesmo assim, ele se encorajou para falar isso. A minha crítica não é o voto de repúdio em si. A minha crítica é a imaturidade de subir aí e dizer, fulano não votou, ciclano não votou. Ora, a gente tem condições e tem autonomia para isso. A minha leitura não foi a leitura dos demais. Ele falou, ofendeu, defendeu, mas na minha leitura, coube que eu, parlamentar, votada pela população, achei que não havia necessidade, até porque eu não tinha lido. E eu falei isso para o seu líder. Eu não ouvi, eu não li, eu prefiro não assinar. Então, vereador, nesse quesito, eu estou sentindo imaturidade. Dizer que não vota num documento que chega até ele, sem ler, dizendo, olha, é uma questão minha com ela, eu não vou votar, que democracia é essa? Eu voto em projetos aqui que nem sempre eu vou com a cara do vereador, mas é bem para a cidade e eu vou votar. Então, isso é uma questão democrática. Então, eu quero que, mesmo respeito que eu tenho por todos que votaram, achei respeitoso, vocês se sentiram ofendidos, achou importante, eu quero que me respeite o fato de eu não ter assinado, como muitos vereadores aqui nunca assinou um voto de repúdio. Volto a afirmar, vereador dizendo, vereador, eu nunca assinei um voto de repúdio. Respeitei, não fui à plenária falar para ele não vota voto de repúdio. Então, é nesse quesito, e aí eu tenho a liberdade dessa fala. Muito obrigada. Eu entendo que a senhora fala, vereadora Noêmia Rocha. Pela sua explicação aí, a senhora fala que a sua fala é relacionada ao vereador Pierre Petruccello. Então, eu acho que se a senhora acha que a imaturidade dele, fale, é a imaturidade do líder do governo, Pierre Petruccello. Eu não devo nada para esse camarada aí, a senhora senta a ripa nele do jeito que a senhora quiser. Só que eu digo aqui que a sua fala foi, é a imaturidade desse parlamento fazer isso. A partir do momento que a senhora fala isso, a senhora coloca todo mundo no mesmo balaio, chamando todo mundo de imaturo. E é esse o tema que estamos discutindo. Não bata a porta, moço, faz favor, que isso aqui é do povo. Então, é esse o motivo que nós estamos discutindo. As pessoas pegar todo mundo, colocar no mesmo balaio e falar o que quiser. Como a senhora falou, todo mundo tem direito de falar o que quiser, de dizer o que quiser. Só que tem a contrapartida. Tem a contrapartida. Então, foi essa a minha fala, pedindo, de repente, para a senhora, se a senhora achar que sentir que deve, que não deve, a senhora é dona do seu voto, da sua caneta. Vereador, o senhor tem mais 10 minutos. Quantos minutos o senhor deseja? Deixa os 10, e se nós usar menos, o povo agradece. Perfeito, então. 10 minutos está... Então, é uma fala livre da senhora. A senhora tem essa liberdade, vereadora. A senhora tem essa liberdade. A senhora tem essa liberdade, é direito da senhora, e ninguém está falando para a senhora que não.
E ninguém está falando para a senhora que não. Muito menos eu, quem sou eu? Sou um pobre motorista de ônibus, que hoje não me considero político, me considero um trabalhador representante do povo. Então, eu jamais vou falar isso. A senhora é dona da sua palavra. Mas da mesma maneira que o Aguinaldo Timóteo falou o que ele quis, a senhora falou o que a senhora quis, ele teve repúdio não só dessa casa, como do Brasil. Como do Brasil. Pessoas do outro lado, como falou o vereador aqui, que nasceu na outra ponta do Brasil, está repudiando o que ele está falando. Eu estou repudiando o que a senhora está falando, chamando todo mundo aqui de imaturo. O vereador Ezequias Barros, ele pediu uma parte para a gente, então eu vou ceder uma parte ao vereador Ezequias. Bem dentro disso que o senhor falou mesmo, entendo que a vereadora, até na minha fala que ia falar com o presidente, ia citar o que o senhor falou. Eu acho que naquele momento ficou um mal entendido realmente, dá essa impressão, né? Entendo que ela está se dirigindo ao vereador Pio, nosso líder, mas realmente na fala dela, naquele momento, ficou colocado todos os vereadores bem lembrados pelo senhor. Obrigado pela parte. Então é isso. Eu acho que da mesma maneira que nós todos sentimos ofendidos, mas é feinho, né? Nossa Senhora. Da mesma maneira que a gente se sentiu ofendido e a gente subiu e fez esse voto em defesa ao nosso povo, eu, aos demais vereadores que têm esse direito, essa liberdade, que amanhã vão estar sendo criticados por uma emissora, por uma rádio, por isso aqui, é complicado, né, cara? Mas esse que vai me criticar amanhã, eu peço, me acompanha um mêsinho só, cidadão. Acompanha firme. Eu quero ver. Aí vai poder falar com gosto. Falar. Vai ter que pôr um GPS para achar nossa região lá. Então, pessoal, era isso, vereadora. Com todo respeito e carinho que eu tenho pela senhora, eu faço essa fala e deixo esse pedido ao ar, daí a senhora é dona da sua palavra. Obrigado a todos. Está encerrado. Não há mais vereadores inscritos para discussão. Vamos colocar em votação o requerimento. Vereadores favoráveis ao requerimento se manifestem. Favoráveis, contrários, se manifestem. Presidente. Solicitação, requerimento. Pois não, vereador. Votação. Com a palavra, vereador Copani. Votação no painel ali. Votação nominal? Nominal. Tem que colocar em votação. Votação nominal, vocês entenderam o que eu falei. Os vereadores que entendem. Repete aí, nominal. Que a votação é nominal, se manifestem. Contrário, perdão. Se permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Votação nominal. Só um minutinho que nós vamos pedir para que seja colocado no sistema. Mas o vereador tem que falar nominal. Fala nominal. Ô, Copani. Não. O senhor vai fazer. Nominal, hein? Mas se ele não falou nominal, não vai. Os caras gostam de ficar de dúvida. Nominal, em votação. Em votação, vereadores se manifestem pelo voto. Senhor presidente, breve. Está em processo de votação, vereador, na sequência. Ok. Encerrada a votação. Eu votei menos, não sabia. 28 vereadores votaram, 26 vereadores com votos favoráveis, 2 votos contrários, portanto, o requerimento aprovado.